Muito bem, queridos alunos, boa tarde. Nós combinamos que a gente ia dizer boa tarde. Antes de passar, né, para o próximo assunto, eu queria lembrar o que é que está acontecendo na nossa vidinha. Gente, isso aqui não precisa copiar de novo, porque vocês lembram, nós copiamos aquele exaustivo esquema resumindo todas as possibilidades, né, de classificação. Eu só quero lembrar o que aconteceu, fazia a ligação de ontem para hoje, tá? Bom, o que nós vimos então? De orações subordinadas, né? Nós vimos as orações substantivas, vimos as orações adverbiais e agora veremos as adjetivas, tá? Vamos ver se vocês recordam, né, assim, o número de classificações para cada uma delas. Substantivas quantas são mesmo? 6. Eu não vou escrever todas de novo, né, gente? Vocês já têm aí, mas é bom sempre lembrar esse número, pelo menos a gente sabe quantas precisa recordar, tá legal. E outra coisa importante de lembrar é qual é o nome do nexo que inicia essas orações. Qual é o nome do nexo? Oração substantiva, eu vou relacionar a que tipo de nexo? Conjunção integrante. Isso aí, tá, gente? Isso é essencial. As conjunções integrantes são Q e C, lembram? E a gente vai encontrar a conjunção integrante substituindo tudo que vem a partir da palavra que pela palavra isso. Agora a gente já vai comparar com o pronome relativo. Adverbiais são 9, né? E o nexo, a gente vai chamar genericamente os nexos que começam essas orações de conjunções subordinativas, porque na verdade vai ser conjunção subordinativa causal, conjunção subordinativa consecutiva, e aí todas as 9 classificações. E agora teremos 2 classificaçõezinhas apenas, e o nexo que começa essas orações é um pronome relativo. Muito bem. Gente, nós comentamos que os nexos são as conjunções e os pronomes relativos, né? Reconhecer conjunção, já vimos isso então. Como é que eu reconheço uma conjunção integrante? A gente já falou sobre isso, nós vamos revisar hoje. Reconhecer as conjunções, né, e o significado que elas representam, nós vamos treinando. Isso aí não é coisa para se resolver num dia, né? A gente vai sempre se preocupando com aquela tal listinha. E agora a gente vai reconhecer pronomes relativos. Tá. Antes de falar sobre os pronomes relativos, vamos lembrar o que são orações adjetivas, por que elas se chamam assim, né? Que característica a gente tem. Vamos lá para o primeiro exemplo. Os alunos que estudaram obtiveram ótima classificação. Gente, lembrando, né? Quantas orações temos ali? Temos 2 e sabemos que são 2 porque há quantos verbos? 2. Agora eu queria que vocês me ajudassem a decidir, e depois até é legal vocês marcarem no material também, né? Agora me lembrei que eu não peguei meu livro, depois eu tenho que ir lá pegar. Na hora do exercício a gente vai precisar. Tá ali no... Não precisa agora, é só na hora do exercício. Tá ali no armário da sala dos professores. Obrigado. Gente, qual é a oração subordinada? Como é que a gente começa a pensar em separar a oração? Nós vamos procurar o nexo, certo? Onde houver um nexo, seja qual for, ali está começando uma oração. Tá legal. Agora a pergunta é, até onde vai essa oração? Ela começa aqui, e até onde vai? Até o fim da informação, né? A informação é aquela ali, que estudaram. Isso significa o quê? Qual é a oração que nos interessa? Só a oração subordinada. A outra, gente, tudo que sobrou é a oração principal. Obrigado. Tudo que sobrou é a oração principal. Parei que eu tenho que arrumar esse risco aqui, ficou muito torto. Tudo que sobrou é a oração principal, tá? E a oração principal não nos interessa. Tá ali, os alunos obtiveram ótima classificação, ok? Agora, gente, vamos ver por que ela se chama adjetiva. Vamos lá, acompanhando ponto por ponto. Ela é uma oração para começo de conversa, por quê? Porque ali existe um verbo, tá? É um verbo que determina uma oração. Então é uma oração porque tem um verbo. Ela é subordinada por quê mesmo? O que é uma oração subordinada? É uma oração
dependente da outra, né? Que se liga na outra, mas que tem dependência da outra. A oração que estudaram sozinha faz sentido? Não. Observem como a outra que sobrou faz sentido. Os alunos obtiveram ótima classificação. Faz sentido porque ela é a oração principal, né? Tá? Então, ela é uma oração porque tem verbo, subordinada porque não tem pé nem cabeça sozinha, né? Gente, e agora, por que ela é adjetiva? O que é que faz um adjetivo? O que faz um adjetivo em português? Caracteriza um substantivo. O que essa oração está fazendo? Caracterizando um substantivo. Tá, mas por que o nome disso não pode ser só adjetivo, então? Porque nós temos aqui dentro um verbo. Se a gente dissesse os alunos estudiosos obtiveram ótima classificação, estudiosos seria um adjetivo, né? Tá, e agora vamos lembrar as duas possibilidades de classificação das adjetivas. Elas podem ser restritivas e podem ser explicativas. Muito bem. Existem definições maravilhosas e fantásticas a respeito delas, tá? Mas o que interessa de verdade? Uma forma prática de diferenciar. As restritivas, como já diz o nome, restringem o sentido do substantivo anterior, limitam o sentido do substantivo anterior, mas eu acho bem mais fácil, gente, pensar dessa forma aqui, ó. As restritivas se referem a uma parte do todo. Agora nós já vamos aplicar no exemplo. As explicativas se referem ao todo. Então vamos lá. Quando nós dizemos os alunos que estudaram obtiveram ótima classificação, nós estamos dizendo que alguns alunos estudaram ou que todos os alunos estudaram? Alguns. Então quer dizer que nós estamos falando sobre uma parte do todo. Nós estamos falando sobre alguns alunos e não sobre todos os alunos, ok? Tá. Gente, neste caso ela vai ser classificada, portanto, como restritiva, tá? Legal. Agora, muitos de vocês, né, devem lembrar, vamos recordar a pontuação dessas orações. A oração restritiva é aquela em que não há pontuação. Eu vou colocar vírgula porque é o mais óbvio, assim, né? É aquela que não vem acompanhada de vírgula. E a explicativa é aquela que vem acompanhada de vírgula, tá? Então vamos fazer um teste. Naquele primeiro exemplo ali, olha só, momento importante. Naquele exemplo ali, os alunos que estudaram obtiveram ótima classificação. Se isolarmos a oração que estudaram por meio de vírgulas, provocaremos alteração de sentido no período em questão. Sim ou não? Sim. Por quê, gente? Sempre. Por quê? Porque uma coisa é falar sobre uma parte do todo e outra coisa é falar sobre o todo. Se nós colocarmos vírgulas para separar essa oração aqui, nós não estaremos mais dizendo que alguns alunos estudaram. Nós estaremos dizendo que todos estudaram. Vamos supor, claro, a gente não tem o contexto, né? Vamos supor os alunos do Alternativa, tá? A gente não tem o contexto aqui, então nós vamos pensar assim, naquilo que é mais lógico, né? Mas vamos pensar nos alunos daqui. Sem vírgula, só alguns estudaram. Com vírgula, todos os alunos daqui estudaram e obtiveram ótima classificação. Gente, isso é assim, uma verdade absoluta, né? O fato de que com vírgula tem um sentido e sem vírgula tem outro. Muda completamente. Se eu não tenho vírgula e colocar, vai mudar o sentido? Sempre? Sempre. Desde que nós estejamos falando de uma oração adjetiva, né? E depois a gente vai ver como identificar o pronome relativo. Então eu não preciso ficar lá na hora da prova pensando, ó, será que muda o sentido ou será que não muda o sentido? Eu tenho um detalhe técnico para observar, tá? Olha esse outro exemplo aqui, vamos adiante. O homem, que é racional, percebe a verdade. Gente, que é racional é uma oração, porque tem verbo, é subordinada, porque depende da outra para fazer sentido, é adjetiva, porque diz alguma coisa a respeito de um substantivo, mas agora é explicativa. Por quê? Porque ela está generalizando a informação. O que é que nós estamos dizendo aqui nessa oração? Que o homem como espécie é racional.
Então, é uma informação que generaliza. Se tirarmos as vírgulas que isolam esta oração, mudaremos o sentido? Sim. Então vamos combinar uma coisa, não tem erro assim quando se tratar de pronome relativo, tá? Agora a gente já vai ver como identifica. Isso é o de menos, isso é fácil. Mas encontrei um pronome relativo que não está antecedido de vírgula e a proposta é colocar uma vírgula, vai mudar o sentido. Encontrei um pronome relativo com vírgula e a proposta é tirar, vai mudar o sentido. Gente, não precisa nem ler o resto da frase, tá? Isso, olha, para eu dizer que não precisa nem ler o resto da frase, isso tem que ser muito seguro, né? A gente se convenceu? Talvez não seja tão evidente a diferença, né? Às vezes a gente leva um tempinho para aceitar até. Como eu estou percebendo, isso não é muito novidade para ninguém, que bom. Mas, se é novidade, a gente acha um pouco estranho, né? Como assim que só uma vírgula muda sentido? Pois é que sem a vírgula eu estou dizendo que alguns, com a vírgula eu estou dizendo que todos. E claro que é diferente falar sobre alguns ou falar sobre todos. Certo? Bom, a gente viu por que a oração então se chama restritiva ou se chama explicativa. Agora, gente, o que nós vamos fazer? Nós vamos ver como reconhecer um pronome relativo. Por quê? Eu comentei com vocês ontem que o nosso caminho não é da oração para o nexo, é do nexo para a oração. Eu reconheço o nexo, por exemplo, o que eu vou fazer? Encontrei um pronome relativo. Ah, então eu já sei que a oração é adjetiva, daí são aquelas duas, uma com vírgula, outra sem, entendeu? A ideia é essa. Ah, eu já sei que é uma conjunção integrante, então são aquelas orações que exercem função sintática, sujeito, objeto direto. É daqui para cá, muito mais fácil. Bom, isso que nós falamos até agora, a diferença entre oração restritiva e explicativa, gente, isso aqui nem é cobrado em questões de nexos. Esse detalhe, tá? Só estou falando disso aqui, né? Esse detalhe é cobrado em questões de pontuação, né? Porque tirar a vírgula ou colocar é que vai mudar o sentido. Tá legal. Como reconhecer um pronome relativo? Gente, isso é algo absolutamente importante. De todas as possibilidades da palavra que, o pronome relativo é o mais frequente. Então eu vou sempre pensar, antes de mais nada, que a palavra que pode ser um pronome relativo, tá? Depois, como segunda hipótese, eu vou pensar na conjunção integrante. E no exercício nós vamos ter que comparar isso aí. E vocês vão ver que, sabendo o que procurar, não tem erro. Como é que eu identifico um pronome relativo, então? Por que ele se chama pronome relativo? Primeiro, porque ele, como já se pode supor, ele se relaciona a uma palavra anterior. Mas, gente, ele substitui uma palavra anterior, na verdade, né? Ele substitui um substantivo que ficaria repetido se eu não formasse um período composto, por exemplo. Quer ver? Ó? Lá na primeira frase. Se eu quisesse separar essas duas orações, eu teria que dizer: os alunos obtiveram ótima classificação. Os alunos estudaram, certo? Quem é que a palavra que substituiu, então? Alunos. Tá? Isso que eu estou dizendo agora, ninguém vai precisar reconhecer na frase. Eu só estou comentando. Agora sim nós vamos falar do que tem que reconhecer. O que tem que reconhecer? Como é que eu vou saber que a palavra que é um pronome relativo, tá? Por quê? Porque ela se refere sempre a palavras anteriores, tá? Que palavras anteriores nós precisamos encontrar? Nesse caso, gente, nesse caso do primeiro exemplo, um pronome indefinido. Isso que eu vou escrever aqui do lado de cada exemplo, eu sugiro que vocês coloquem nas frases de vocês também, tá? Por quê? Porque eu simplesmente vou ter que decorar isso, não tem como fugir, tá? Eu sei que decorar não é uma palavra bonita, mas azar, né? Memorizar, vamos dizer, né? Aprender. Tá. Eu vou ter que saber essas possibilidades de classe gramatical. Por quê? Aquelas que nós enumerarmos para esses exemplos aqui servem para todos os relativos que nós veremos, tá certo? Então, como é que eu confirmo que isso aqui é um pronome relativo? Porque está se referindo a um pronome indefinido, certo? Segundo exemplo, como é que eu sei que isso aqui é um pronome relativo? Porque está se referindo a um substantivo. Aliás, gente,
Na maioria dos casos, os pronomes relativos se referem a substantivos. Talvez vocês estejam acostumados a reconhecer pronome relativo substituindo a palavra que por o qual, a qual, os quais ou as quais, né? Isso também é legal, só não vai funcionar sempre. Aqui funciona que é uma beleza, ó. Preciso dos livros os quais encomendei, né? Ótimo. Aqui eu não sei se vocês achariam bom aplicar isso. Uma coisa não elimina a outra, entende? Eu só quero que vocês tenham uma regra para confirmar. Preciso de alguém o qual me compreenda? Não sei. Aqui, foram eles os quais fizeram comentário? Não entendi aquilo o qual ela disse? Enfim, se vocês acham que isso fez sentido, tudo bem. Né? Pode usar inicialmente essa substituição por o qual, a qual, os quais ou as quais. Mas só não pode ser a única forma. Gente, por que na maioria das vezes funciona? Porque na maioria das vezes o pronome relativo se refere a substantivo. Mas ele se referir a substantivo é o mais óbvio. E é o mais óbvio que aparece na prova? Ele até pode aparecer, mas o outro também vai aparecer. Né? Tá. Aham. Se aqui tu dissesses, preciso dos livros os quais encomendei. Nos outros não fica legal. Na verdade, ele é ideal quando substitui um substantivo. Bom, então tá, vamos adiante. Pronome relativo, porque está se referindo, nesse caso, a um pronome pessoal. Gente, são só 4 classes gramaticais, tá? Antes que vocês pensem assim, bem capaz que eu vou decorar tudo isso, são só 4, tá? Nos 2 últimos exemplos, a gente tem a mesma classe gramatical. Olha só. A palavra que, nesse caso, é um pronome relativo, porque está se referindo a quem? A um pronome demonstrativo. E nesse caso aqui, a palavra que também é um pronome relativo, porque está se referindo a quem? A outro pronome demonstrativo. Como é que eu sei que isso aqui é um pronome demonstrativo? Justamente porque é substituível por aquilo. Não entendi aquilo que ele disse. Então, nessas 2 últimas frases, o pronome relativo se referiu a pronomes demonstrativos. É isso. Todos os pronomes relativos, sobre os quais nós falaremos, se referem a um substantivo, a um pronome pessoal, a um pronome indefinido ou a um pronome demonstrativo. Tá? O resto agora, gente, são variações. Né? Se vocês reconhecem o pronome relativo que, vocês reconhecerão todos os outros. Com essas regras, eu quero dizer, né? Tá? Bom, por que que ele é o que tem mais exemplos? Porque o pronome relativo que é o mais usado, né? E ele é considerado universal. Por quê? Porque eu posso usar para pessoa, para coisa, para seres humanos, vegetais, minerais, sei lá o quê. Serve para qualquer negócio, tá? É geral. Agora, variações. Pronome relativo quem? Gente, o pronome relativo quem é uma variação possível quando eu quiser me referir à pessoa. Mas eu sou obrigada a usar o pronome relativo quem quando eu me refiro à pessoa? Vamos fazer o teste. Nessa frase, eu poderia dizer: o amigo a que confiei meus segredos traiu-me? Se substituíssemos quem por quê, a frase continuaria correta? Perfeita. Por quê? Essa palavrinha aqui, esse pronome relativo pode se referir à pessoa, coisa, seja lá o que for. Esse é só para pessoa. Mas eu nunca sou obrigada a colocar quem só porque é pessoa, entende? Quem é a nossa oração nesse caso? A oração subordinada é essa aqui, ó. O amigo traiu-me é a oração principal. A quem confiei meus segredos, porque quem confia pode confiar em alguém ou confiar alguma coisa a alguém, né? Tá. Então, substituições. Trocar quem por quê? Pode? Pode. Ah, mas eu estou a fim de usar o pronome quem porque agora eu estou me referindo a uma pessoa. Tudo bem. É só assim. Tanto faz. Dá na mesma. Sim, às vezes. Sim, mas aí a gente vai analisar cada frase, né? Existem circunstâncias em que é possível trocar alguns pronomes, outras não, tá? O que eu posso te afirmar?
trocar o pronome quem pelo pronome que, sempre, se forem pronomes relativos, sempre vai dar certo. Acontece que nem sempre o que é pronome relativo, entende? Talvez seja isso. Tá. A minha pergunta para vocês agora não tem relação direta com o pronome relativo, e sim com essa palavrinha aqui, ó. Eu queria saber qual é a classe gramatical disso e de onde isso saiu. Isso é uma preposição, né? Tá. Isso é uma preposição. Gente, agora sim uma característica específica da preposição quando se relaciona, quando está ligada a um pronome relativo, tá? Quem é que exigiu essa preposição? O confiar. Porque, nesse caso, né, o amigo confiou alguma coisa, que foram meus segredos, a alguém que foi o amigo. Tá. Isso normalmente não acontece, né? Isso o quê? Normalmente a gente diz o verbo e depois a preposição. Né? Eu falo assim, eu confiei no fulano. Eu confiei meus segredos ao meu pai. Né? Eu preciso de apoio. A preposição normalmente aparece depois do verbo ou depois do nome. Quando há pronomes relativos, e só quando há pronomes relativos, a preposição que aparece antes deles, quando aparece, né, sempre vai ter sido exigida por um verbo posterior. Isso tem a ver com o quê? Deixa eu colocar uma frasezinha aqui, ó. Gente, essa frase aqui está de acordo com a norma culta? Esta é a matéria que mais gosto. Não. Mas ela parece legal, né? A gente diria essa frase assim, informalmente, sem problemas e sem culpa, né? Todo mundo fala assim. Mas vocês que estão ligados... pois é, será que é o A? Vamos pensar. O verbo posterior ao pronome relativo é gostar. Quem gosta, gosta de. Então, esta é a matéria de que mais gosto. Eu não estou dizendo que sempre há preposição. Eu estou dizendo que quando há preposição é o verbo posterior que exige. O primeiro verbo posterior que aparecer. Aqui só tem um, mas aqui teria outro, ó, né? Então é o primeiro verbo, tá? Tem que ficar ligadinho nisso. Vocês sabem que essa matéria aqui é ultra importante, né? Para a professora, todas as matérias dela são importantes, né? Tá bom. Mas tem umas menos cobradas, vocês vão ver. Pronome qual? Gente, o pronome qual é uma variação também. Só que ele tem uma característica peculiar, tá? Ele tem uma característica peculiar. Qual é a característica peculiar? O fato de que ele sempre vem antecedido de artigo. Quando a gente quer descobrir a palavra que como pronome relativo, o que a gente faz? Substitui por o qual, a qual, os quais ou as quais. O que é esse o, a, os ou as que aparecem antes de qual ou quais? São os artigos. Por isso, lembram a frase original lá? Ó? Olha só. Preciso dos livros que encomendei ou preciso dos livros os quais encomendei. Antes da palavra que, não existe artigo. Mas antes da palavra qual ou quais, sempre haverá artigo. Vamos trabalhar com outro exemplo aqui, tá? Vamos fazer uma OBS. Tá, uma frase assim bem rapidinha. A loja a que fui fica longe, tá? A oração que nos interessa é essa aqui. Muito bem. De onde saiu esta preposição? Do verbo ir, porque quem vai, vai a algum lugar. Legal. Agora, gente, vamos supor que eu queira substituir o pronome que pelo pronome qual, tá? Atenção que vai acontecer uma mágica aqui. Eu vou substituir o pronome que pelo pronome qual. Eu posso escolher se eu quero usar preposição ou não? Preposições são escolha nossa? Não. Preposições, os verbos querem ou não. A gente não tem poder, tá? Então eu vou copiar a preposição. Porque o verbo é o mesmo, é tudo igual. O que vai acontecer? Antes do pronome qual, sempre vai haver um artigo concordando com o substantivo anterior.
Qual é o artigo referente ao substantivo loja? A. O que vai acontecer? Crase. Já temos o a, que é a preposição exigida pelo verbo ir, e eu sou obrigada a colocar o artigo. Por quê? Porque o pronome qual sempre vem antecedido de artigo. Vamos colocar uma palavra masculina, assim, para ficar mais claro, tá? Mesma frase, né? O shopping, a que fui, fica longe. Muito bem. Quero trocar que por qual. O que é que vai acontecer? O shopping ao qual. Esse a é a preposição exigida pelo verbo ir. Esse a também é a preposição exigida pelo verbo ir, mas eu sou obrigada a usar o artigo do shopping. Então vamos combinar o seguinte: os pronomes que, quem e qual são substituíveis uns pelos outros, sem que haja alteração de sentido, combinado? Se eu trocar que por quem por qual por quem, enfim, posso fazer o que eu quiser aqui. Vai mudar o sentido? Não. O que eu tenho que observar? O único cuidado é que quem é só para pessoa, entende? Tá. E alteração de estrutura da frase, ao trocar que por quem, acontece? Não. Só vai ocorrer alteração de estrutura, incluir uma palavra, tirar uma palavra, né? Vai haver alteração de estrutura se eu trocar que ou quem por qual ou vice-versa. Por quê? Porque esse aqui sempre estará antecedido de artigo. Ele não tem crase. Não. Aqui não ocorre crase por quê? Porque este a é apenas a preposição exigida pelo verbo ir. Não tem artigo. Aqui sim. Não, porque o artigo da loja já está aqui. E no caso de eu usar o pronome relativo que, eu nunca vou colocar um artigo antes. É regra, tá? E quando eu uso o pronome relativo qual, eu sou obrigado a colocar o artigo. Então são características dos pronomes, né? Aqui ele retoma, mesmo que já tivesse lá o artigo no início, entende? Ah, então, antes do pronome que, nunca haverá artigo. Antes do pronome qual, sempre. E isso não vai mudar. Nunquinha. Tá? Muitas vezes, gente, se propõem essas substituições, né? O que pode ser cobrado? Poderíamos substituir que por qual sem que isso provocasse alteração semântica? Sim. Poderíamos substituir que por qual sem que isso provocasse alteração na estrutura da frase? Não. Ok? Então tá. Bom, passamos a primeira fase, tá? Esses três primeiros têm, assim, digamos, né, parentesco. Por quê? Eles são equivalentes em termos de significado, servem para a mesma coisa, tá? Agora coisas diferentes acontecerão. Pronome relativo onde? Gente, esse aqui é um erro, assim, bastante comum e com o qual vocês devem se preocupar na prova objetiva também. Muitas pessoas usam o pronome onde para se referir a palavras que não indicam lugar. Exemplo, o discurso onde a presidente declarou que se preocuparia com a educação foi bem escrito, sei lá. O discurso onde a presidente falou sobre educação. Pode discurso onde? Não. Por quê? Porque o onde estaria se referindo a discurso. Discurso não é lugar. Então, o que eu diria? O discurso em que ela falou sobre educação, o discurso no qual ela falou sobre educação, né? Ao escrevermos redações, temos o hábito de colocar o onde, mesmo que não seja lugar. Tem que ficar ligadinho. Bom, nesse caso pode, olha só. Como qualquer relativo, aquelas regras que nós vimos no início valem para todos. Pronome pessoal, pronome indefinido, pronome demonstrativo e substantivo, vale para todos, tá? Olha só, está se referindo a um substantivo, legal? Mas não é qualquer substantivo, tem que ser um substantivo que indique lugar, tá? Agora minha pergunta é, quando eu tenho um substantivo, né, que se refere a uma palavra, não era isso que eu queria falar. Quando eu tenho um pronome relativo, que se refere a uma palavra indicando lugar, eu sou obrigada a usar esse pronome relativo onde? Não. O que eu poderia usar? Vamos imaginar opções, tá? O bairro em que ela mora
eu poderia dizer o bairro em que ela mora. Por que em que ela mora? Porque quem mora, mora em algum lugar. E como ficaria a frase se eu quisesse usar qual? O bairro no qual. Observem a diferença entre usar em que e no qual. O que tem aqui que não tem lá no caso do pronome que? O artigo. Eu somei a preposição em com o artigo o. Então, eu tenho 3 opções para estruturar uma frase. E agora, por que a praia aonde ela pretende ir parece deserta, né? Aonde está se referindo à praia, é lugar, né? Por que aonde ela pretende ir? Porque quem pretende ir a algum lugar, né? Opções para essa frase. Tá, deixa eu tirar isso aqui que agora já está incomodando. Opções para aquela frase. Vamos pensar em outras opções. Cheiro de cigarro. Vamos pensar em outras opções. A praia a que ela pretende ir, né? A praia a que ela pretende ir, ou a praia a qual ela pretende ir. Tudo bem? Então tá. Isso que a gente falou até agora fez sentido? Cuidados com o onde, então, né? Primeiro, ele tem que se referir a uma palavra indicando lugar, lugar físico, assim, lugar, né, que eu possa, ao qual eu possa ir ou onde eu possa guardar alguma coisa. A gaveta é um lugar, por exemplo, né? A gaveta onde eu guardo tal coisa. Mas eu nunca sou obrigada a usar esse pronome. Eu tenho, né, as opções de usar pronome que e qual. Eu só não posso usar quem, né? Porque daí não é pessoa. Pretende ir, locução verbal. Na locução verbal vale o último. Quem vai a algum lugar. A gente fala, vou no cinema, né? Mas vou ao cinema, na verdade. Tá, pronome onde, resolvido. Vamos falar sobre o dito cujo. Gente, o pronome cujo tem uma característica peculiar, assim, tá? Qual é a característica peculiar? Além de ele ser antecedido de um substantivo, que é o que acontece com todos os outros, ele precisa também ser seguido de um substantivo. Como o pronome cujo não é algo que nós apliquemos assim informalmente, né? A gente não usa o pronome cujo numa conversa informal, ele não é muito habitual, tá? O que acontece? Na maioria dos casos, as questões pedem apenas para nós observarmos em que frase ele foi bem empregado. Tá? Assinale a opção em que o pronome cujo foi bem empregado. No caso de vocês, uma frase em que a redação está correta, né? Aquela história de confronto entre frase correta e incorreta. Primeira coisa a procurar, então, quando aparece o cujo. Um substantivo antes e um depois. Gente, se tiver um verbo depois, por exemplo, pode riscar aquela alternativa. É impossível a frase estar errada, estar certa. Por quê? Quando eu uso o pronome cujo, eu estou necessariamente indicando posse. Eu tenho que dizer que alguém possui alguma coisa, tá? E quem vem antes do pronome cujo é sempre o elemento possuidor. É sempre a pessoa, ou a criatura, sei lá, que possui alguma coisa. O possuidor está aqui. E a coisa possuída vem depois, tá? Então, o possuidor e a coisa possuída. A escola possui um objetivo, ok? Tá. Que outros detalhes precisamos observar? O pronome cujo, no seu interior, já vai concordar, né? Já concorda em gênero e número com o substantivo a que se refere. Com o seguinte. Então eu diria, refiro-me à escola cuja intenção é preparar. Refiro-me à escola cujos objetivos, cujas intenções, né? Sempre vai concordar com a palavra seguinte. E eu poderia dizer, refiro-me à escola cujo o objetivo? Pode ter um artigo depois do cujo? Jamais. Se vocês enxergarem alguma opção, isso eles adoram fazer, colocar um artigo depois do cujo. Por exemplo, refiro-me à escola cujo o objetivo é fazer tal coisa. Pode riscar a frase. Por quê, gente? Porque é redundância. Se eu já tenho a indicação de gênero aqui dentro, eu não preciso falar cujo o, cuja a, cujos os, né? Tá? Então sempre vai estar errado. E aqui eu coloquei um exemplo do pronome cujo com uma preposição, só para a gente ver que isso também pode acontecer, né? Olha só,
O aluno é o possuidor, a redação é a coisa possuída. O aluno possui uma redação. Porque temos a preposição por causa do verbo gostar. Queridos, até aqui ó, estão os pronomes relativos valorizados pelas provas, tá? Fala, Anjo. Aqui o texto está, no material não é seguido de preposição. Não é seguido de preposição. Não pode ser seguido de preposição. Antecedido sim. Isso aí, confere, tá? Ele não pode ser seguido nem de artigo, nem de preposição. Só antecedido. É que normalmente nas questões eles não aproveitam tanto essa possibilidade de erro, né? Mas exatamente, né? Mas sabe que sempre tem alguém, né, pra se atrapalhar. Gente, porque assim, ó, o pronome cujo não faz parte do dia a dia mesmo, né? Façam um teste, tentem aplicar uma frase, tem que treinar antes, como não é habitual, aquilo não sai assim, sabe? E tu tem que querer indicar a posse de alguma coisa, né? Tenta aplicar assim, mas tem que fazer cara de que aquilo é bem normal, sabe? Né? Né, o resultado, a questão cujo resultado, né, foi divulgado ontem, tem que falar o cujo e fazendo uma cara que é a coisa mais normal do mundo, assim, pro teu vocabulário. A cara da pessoa é um fenômeno. Eu já fiz o teste várias vezes, bem legal. Sabe que a pessoa fica pensando assim, ó, ele usou o cujo. Ela não presta mais atenção no resto. É divertido, gente. Língua portuguesa é divertida. Forcei agora. Tá, estamos falando de pronomes relativos. Por que eu vim pegar o livro? Porque eu queria conferir aquilo que ele perguntou. Tá. Gente, então eu estava dizendo que os pronomes relativos cobrados em provas, normalmente, né, são esses até o cujo, combinado? Os três últimos dificilmente aparecem numa prova de português, tá? Por quê? Porque as pessoas não usam muito, né? Não só porque as pessoas não usam, o cujo as pessoas também não usam no dia a dia, mas usam em situações de norma culta. Esses três aqui quase nunca aparecem, tá? Mesmo assim, né? Vamos ver como é que eles funcionam. Como qualquer pronome relativo, eles têm que se referir a um substantivo. Vamos conferir esse detalhe. Primeiro, estão se referindo a um substantivo ou a um pronome, né? Nesse caso, pronome indefinido. Tá. E vamos fazer uma comparação. O pronome onde precisa se referir a uma palavra que indique lugar. O pronome como precisa se referir a uma palavra que indique modo, maneira, forma, né? O pronome quando tem que se referir a uma palavra que indique tempo. E o pronome quanto tem que se referir a uma palavra que indique quantidade. Então, tem que saber que existem, né, mas dificilmente são cobrados. Os cobradíssimos vêm até aqui. Alguma questão envolvendo um desses pronomes relativos que nós vimos. Que, quem, qual, onde, cujo, vai aparecer na prova. Por quê? Porque isso aqui só sabe resolver quem estuda. Ou quem tem uma habilidade incrível com a língua portuguesa, assim, nata, entende? Coisa que não acontece muito. Tá, então, tinha até florzinho. Gente, o que nós vamos fazer agora? Agora nós vamos resolver o exercício 4, que diz respeito só a essas orações adjetivas, tá? E depois, olha que legal, nós vamos fazer o exercício 5, que mistura todas as classificações que nós já vimos, tá? Então tá, o que pede o exercício 4? Eu quero ver pontuação com vocês hoje ainda. Tenho planos terríveis para vocês hoje. Uma sexta-feira a matéria tem que ser importante, né? Porque senão começa a dar sono, aquele ali tá cansadinho, coitadinho. Né? Mas já vai passar, Vamos lá. O que pede o exercício 4, então? Determine a classificação das orações subordinadas adjetivas. Especifique quais devem ser explicativas ou quais devem ser restritivas e quais podem apresentar as duas classificações. Gente, do que isso vai depender? Vai depender da informação, né? Na maioria dos casos, as orações podem ter as duas classificações, certo? Na maioria. Mas dependendo da informação, não tem muito como escolher. Letra A. Claro que eu não coloquei vírgula nenhuma, porque senão eu já daria a resposta, né?
Letra A. Os presidentes brasileiros cujo mandato é de 4 anos são eleitos pelo povo. O que vocês acham? Vamos colocar vírgula aí ou não? Sim, vamos colocar vírgula. Obrigatoriamente, porque senão a gente vai escrever uma besteira. Então vamos lá. Os presidentes brasileiros, vírgula, cujo mandato é de 4 anos, vírgula, são eleitos pelo povo. Tá. Por que a gente foi obrigado a colocar vírgula? Porque todos os presidentes brasileiros, pelo menos na história recente, que é do que provavelmente nós estamos falando, né? Todos os presidentes brasileiros têm um mandato de 4 anos. Se eu não colocar vírgulas, o que eu vou estar dizendo? Que alguns presidentes brasileiros têm mandato de 4 anos e outros presidentes têm mandatos com as mais variadas durações, né? Então essa aí, gente, tem que ser explicativa. Em função da informação que ela veicula, certo? Tá. Não colocar as vírgulas não torna a frase gramaticalmente incorreta, certo? Mas muda o sentido. Eles não podem perguntar para você se ela vai ficar incorreta sem vírgula. Incorreta ela não vai ficar. Ela vai ficar absurda. Tá? Então, muda o sentido. Letra B. Os funcionários que aderiram à greve receberam uma advertência. Qual é a oração? Vocês sublinharam a oração subordinada na letra A? Vamos fazer isso? Quem é a oração subordinada na letra A? Cujo mandato é de 4 anos. Tudo aquilo que ficou entre vírgulas. Ô, gente, deixa eu fazer uma obs. Essas orações adjetivas explicativas que ficam entre vírgulas, elas não lembram para vocês uma função sintática que nós já vimos? Um aposto, né? Qual é a diferença entre um aposto e uma oração adjetiva explicativa? Verbo. Um aposto é uma explicação sem verbo. Uma oração adjetiva explicativa é uma explicação extra com verbo. Vamos lá. Os funcionários que aderiram à greve receberam uma advertência. Qual é a oração que nos interessa? Que receberam uma advertência. Tá. Receberam não, desculpa. Eu tô delirando. Tá. Que aderiram... Onde é que eu tirei isso, meu Deus do céu? Tá, eu me distraí. No que eu fiquei pensando, será? Acho que eu fiquei pensando na oração anterior. O que a gente tinha falado? Mas por que eu falei aquilo ali, não sei. Não, tá, perdão. É só para ver se vocês estavam atentos. O professor não erra, o professor se engana, você sabe. Tá, vamos lá. Gente, na letra B então, que aderiram à greve é a oração que nos interessa, certo? Tudo bem, tudo bem. O que parece mais lógico? Vamos imaginar uma empresa qualquer, tá? O que parece mais lógico? Que todos os funcionários adiram à greve? Olha que verbo bonito. Ou que é horrível. Ou alguns. O que parece mais lógico assim? Acho que alguns, né? Ela nos parece melhor como restritiva, certo? Tá, mas a pergunta é, seria impossível que em alguma empresa todos os funcionários resolvam aderir à greve? Não. Então essa oração subordinada pode ser tanto restritiva quanto explicativa. A gente prefere deixar sem vírgula. Mas eu queria que vocês colocassem uma obs. Deixa sem vírgula, classifica como restritiva. Mas coloca uma obs. Poderia ser explicativa, né? O que eles vão fazer na prova, tá? Vamos supor que a frase seja aquela ali sem vírgula, certo? Isso, é isso. Eles não podem te perguntar o que é certo ou errado, né? Ou qual é a melhor. A moral é, se colocar vírgula muda o sentido, se tirar muda o sentido. E essa B faz sentido das duas formas, né? Eu também acho melhor como restritiva, mas ninguém impede, não é fora da realidade, que ela seja explicativa. Letra C. As pessoas que são honestas destacam-se na sociedade. A oração que nos interessa é que são honestas. O que nos parece mais plausível? Que algumas pessoas sejam honestas ou todas as pessoas da sociedade, sei lá, sejam honestas? Algumas, né? Essa aí eu acho que a gente deve deixar como restritiva, certo? A não ser que nós estivéssemos falando especificamente... Um aluno me disse um dia assim, tá, mas eu conheço uma família de 5 pessoas em que todas são honestas. Que bom, né? Entende? Mas aqui não especifica, a frase é genérica, né? Então, vamos trabalhar com o habitual, assim, né?
O habitual é que a gente não possa afirmar. Assim como nós não podemos afirmar que todas são honestas, nós não podemos afirmar que todas são desonestas, tá? Muito bem. Então essa aí vamos deixar como restritiva, ok? Então tá. E se colocar vírgula acontece o quê? O que sempre acontece. Muda o sentido. Tá bom. Frase 5. Frase 5 nada. Exercício 5. Essa C a gente vai deixar só como restritivo. Exercício 5. Então tá. Agora, gente, estão todas aí, né? O que eu tenho que ver com vocês ainda, eu já deixei para falar sobre isso agora na parte do exercício. Lembram que nós vimos que o nexo pois aparece em 3 classificações? Nós falamos sobre isso. Vamos fazer um resuminho, que ele já vai aparecer na primeira frase ali. Eu já vou ter que falar sobre ele na primeira frase. Não que ele esteja escrito na primeira frase, mas eu vou ter que falar sobre ele na primeira frase, tá? Então isso aqui é uma obs, tá, gente? É uma coisinha pouca para copiar, tá? Não chorem. Porque esse é o único perigoso de todos aqueles que aparecem repetidos. A gente até falou sobre o nexo desde que ontem, né? O desde que pode aparecer como temporal e como condicional. Pelo contexto, a gente vai perceber tranquilamente qual é o significado, entende? Ou pela substituição por outros nexos. Então, a maioria a gente consegue reconhecer pela substituição. O pois é um cara muito chato, tá? É perigosinho. Por isso que eu vou colocar um exemplo para cá. Fala, querida. O como também pode ser, mas substituindo, agora nos exemplos a gente vai aplicando. Substituindo por outros nexos, a gente chega ao resultado tranquilamente. O como pode ser causal, conformativo e comparativo. Aí vamos lembrar algumas características. No caso do comparativo, por exemplo, só vai ter um verbo na frase. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, não há tanto perigo. À medida que a gente vai resolvendo o exercício... não, o como só subordinadas. Ou pronome relativo. Ou pronome relativo que nós vimos. O como está em 3 classificações das adverbiais. Ou é pronome relativo. Mas nada misterioso para diferenciar. Bom, gente, eu vou colocar 4 frasezinhas, tá? Eu preciso de 4, tá? Eu vou escrever e depois a gente conversa. Então tá. Acho que enquanto vocês copiam, eu já vou procurando a outra aulinha. Aí eu deixo vocês em paz. Estou na frente? Então tá. Gente, olha só. Vimos então que o pois apresenta essas 3 classificações, essas 3 possibilidades, né, de classificação.
E que características a gente já conhece? Que o pois conclusivo é posposto ao verbo. Isso está escrito lá na nossa lista dos nexos. Vimos que o explicativo é anteposto ao verbo. E vimos que o causal também é anteposto ao verbo. E agora? Quem poderá nos ajudar? Uma regrinha bem simples, tá? Eu vou escrever aqui e a gente já vai aplicar no exemplo. Bom, olha só. O pois então tem essas três possibilidades, né? Mas eu quero deixar claro que outros nexos também podem ser explicativos ou causais. Então, aquilo que nós falarmos sobre a diferença entre explicativo e causal para o pois, funciona para o porquê, funciona para o já que, funciona para o visto que, ok? Depois eu vou reforçando isso, né? Vamos ao primeiro exemplo. Hoje é feriado. Faremos, pois, um passeio. O que é que nós temos aqui? O pois posposto ao verbo, deslocado, né? A gente até já tinha visto um exemplo ontem. Então aqui ele é conclusivo, ninguém discute, tá? Nesses outros casos, o pois está anteposto ao verbo. Para que vocês não precisem ficar, na hora da prova, filosofando a respeito da diferença entre explicar alguma coisa ou indicar a causa de alguma coisa, porque isso é enlouquecedor, o que que nós vamos fazer? Nós vamos usar uma regra perfeita e infalível, né? Ela é infalível mesmo, tá, gente? Não é papo. Ó, temos aqui o pois, está antes do verbo. Isso quer dizer que ele poderia ser explicativo ou causal, né? Tá. O que que eu vou fazer agora? Nessa ordem eu vou eliminar. Eu vou analisar a oração anterior. Se na oração anterior nós tivermos, isso aqui é oração anterior, tá? Se na oração anterior nós tivermos ideia de ordem ou hipótese, ele vai ser explicativo sem dúvida alguma. O que está acontecendo aqui na oração anterior? Eu estou usando um verbo no imperativo, né? Ordem ou pedido, um verbo no imperativo. Tem um verbo no imperativo. Isso quer dizer que há 100% de chance de ele ser explicativo. Porque, observem, gente, nesse caso, não adiantaria trocar o pois pelo porquê, né? Ah, eu quero descobrir se ele é explicativo ou causal. Vou substituir o pois pelo porquê. Fale logo, porque estou com pressa. E aí? Troquei 6 por meia dúzia, né? Então, vou usar essa análise da oração anterior. Lá na oração anterior eu tenho uma ordem. Então ele é explicativo, ponto. E ninguém vai mudar isso. Outra coisa, devem ter saído, pois as luzes estão desligadas. Eu tenho o pois, ele está antes do verbo, então quer dizer que ele pode ser explicativo ou causal. Tá, o que é que eu vou fazer? Analisar a oração anterior. Lá na oração anterior nós temos uma indicação de hipótese. Não há dúvidas de que ele é, de novo, explicativo. O último exemplo. Fui aprovado, pois estudei bastante. O pois está anteposto ao verbo, tá? Anteposto ao verbo. Muito bem, o que eu vou fazer? Que aí ele poderia ser explicativo ou causal. O que eu vou fazer? Analisar a oração anterior. Fui aprovado. É uma ordem? Não. É uma hipótese? Não. Isso quer dizer o quê? Só sobrou a possibilidade de ser causal. E agora que a gente já eliminou possibilidades e já chegou ao resultado com segurança, nós até podemos confirmar a ideia de causa, né? Estudar bastante é a causa pela qual eu fui aprovado. Gente, o que eu estou querendo dizer assim, ó? Se fosse um porquê, vocês usariam a mesma regra do pois, né? Se fosse um porquê aqui, mesma regra do pois. O porquê aqui, mesma regra do pois. Eu não coloquei o porquê aqui em função de que ele só apresenta 2 possibilidades. O pois apresenta 3, né? Mas ele é uma regra geral. O que tudo isso tem a ver com a frase letra A? Vamos lá. Gente, na letra A está escrito assim, do 5, né? Volte logo que precisamos conversar. Na verdade, este que é um porquê.
Então aí eu vou pedir que vocês anotem, ó. O que está escrito de verdade ali? Volte logo, porque precisamos conversar, ok? Escreveram porquê ali na palavra quê? Então vamos escrever? Ele é um porquê resumido, naquela frase ali, digamos. Tá? Ele significa um porquê. É. Tá. Agora, atenção, a gente não chegou ao final da análise. O que é substituível por porquê, né? Mesma coisa. O que eu tenho que fazer então? Eu tenho que decidir se esse porquê é explicativo ou causal. Como é que eu vou fazer para decidir se ele é explicativo ou causal? Vou analisar a oração anterior. A oração anterior é volte logo. Volte é um verbo no imperativo, indica uma ordem. Resumo, aquela oração, a segunda oração ali, aquela com a palavra que, é uma oração, vamos colocar o nome completinho? Coordenada, sindética, explicativa. Tá, eu repito tudo isso se precisar, eu sei que foi muito raciocínio. Vamos por partes, né? Perfeito. Aliás, essa informação acaba sendo importante para a pontuação também, né? Porque se elas são coordenadas, ó, as duas primeiras são coordenadas. Se elas são coordenadas, acontece uma coisa na pontuação, não vem ao caso agora. Se elas são subordinadas, acontece outra, né? Então, mais tarde, isso vai ser importante também. Tá, eu quero saber se ficou clara toda essa história da letra A. Que oração nós vamos sublinhar, então? A gente só vai classificar aquelas em que houver nexos, combinado? Que precisamos conversar, vocês sublinharam? Tá. E ela é uma oração coordenada, sindética e explicativa. Gente, disso tudo, quais são as informações mais importantes? Primeiro, que ela é coordenada. Isso é bom a gente saber para a pontuação. Segundo, que ela é explicativa. Essa história de sindética, a sindética, ninguém vai cobrar, né? Tá? Mas por que não colocar o nome inteiro, né? Então, oração coordenada, sindética, explicativa. Agora me ajudem. Se essa aí é uma oração coordenada, sindética, explicativa, qual é a classificação da outra? Da anterior. É uma oração coordenada assindética, né? Se quiserem escrever ali, né? Já vou aproveitar. Volte logo, é uma oca. Oração coordenada assindética. A outra dentro desse mesmo período. Tá, e quando é que vai ser a oração principal? Na coordenação tem oração principal? Não. Só na subordinação. Muito bem, vamos para a letra B. Gente, sabe o que é o ideal, assim, para começo de conversa? Contar quantos verbos há, para saber quantas orações há, para saber quantas classificações deveremos fazer. Então vamos contar o número de verbos? Vamos lá. Telefone, diga e espero. Temos 3 verbos. Isso quer dizer que temos 3 orações. Vamos treinar a separação de orações? Vamos lá? Porque isso a gente vai ter que fazer no texto, né? Qual é a primeira oração? Caso ele telefone. Uma vírgula sempre separa uma oração? Não. Aqui foi uma coincidência. Caso ele telefone é a primeira. A minha sugestão, então, é que vocês façam assim, ó, coloca uma barrinha. Caso ele telefone, pá, dá uma separada. Qual é a segunda oração? Diga. Gente, como é que nós vamos saber que diga é a segunda oração? Porque depois do diga, o que é que tem? Um nexo. Se tem um nexo depois do diga, quer dizer que ali já começou outra oração. Então, quem é que sobrou para a segunda oração? Só a palavra diga. Azar dela. A segunda oração é diga. Então, diga, pá, separa de novo. Agora a gente separou as 3 orações. Agora vamos classificar. Bom, caso ele telefone. Caso representa uma condição. Então, isso aí é uma oração subordinada, adverbial, condicional. Oração subordinada, adverbial, condicional.
É sempre mais fácil classificar as orações em questão, os nexos primeiro e deixar o resto para depois, tá? Então o diga deixa quieto lá. Vamos classificar a última. Querem que eu repita ali a primeira da B ou tá tudo bem? Tá. Qual é a última? Que o espero no aeroporto. Gente, temos a palavra que. E eu tenho uma pergunta. A palavra que nessa frase é um pronome relativo? Não. Por que não? Porque não está se referindo a um substantivo ou a um pronome. Segunda opção, ver se ela é uma conjunção integrante. Substituiremos por isso. Caso ele telefone, diga isso. A palavra que é uma conjunção integrante. Se é uma conjunção integrante, vou aproveitar que desligou ali. Se é uma conjunção integrante, é uma oração, ó, vamos lembrar. Se é uma conjunção integrante, é uma oração subordinada substantiva. Aí a gente tem que decidir qual é a classificação final, tá? Se for pronome relativo, ela vai ser uma oração subordinada adjetiva alguma coisa. Se for uma conjunção subordinativa, daquelas que representam circunstâncias, ela vai iniciar uma oração subordinada adverbial alguma coisa, né? E se for uma conjunção coordenativa, ela vai iniciar uma oração coordenada sindética alguma coisa, tá? Então, pelo menos esses primeiros nomes não nos atrapalham agora. O que interessa é o final, não essas coisas aqui, tá? Então, olha só, achamos uma conjunção integrante ali. Já sabemos que ela é uma oração subordinada substantiva. Agora a gente tem que decidir se ela exerce função de sujeito, de objeto direto, o que está acontecendo. Diga isso. Gente, quem é o sujeito de diga? Você, provavelmente, né? Corresponde ao pronome ele, tá? Então, você, sujeito, diga o quê? Diga isso. Qual é a função sintática da palavra isso? Objeto direto. Então ela é uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. A partir do quê? A gente não foi para o diga ainda. A partir do quê? Oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Gente, lembrando, eu sei que esse nome é horroroso. Oração subordinada, substantiva, objetiva, direta, tá? Mas o que interessa? Lembrando, duas coisas. Que vocês identifiquem a conjunção integrante, coisa que vocês fizeram, e que vocês saibam essa última classificação. Tá? Muito bem. Se a gente encontrou duas orações subordinadas, aquela única sem uma conjunção vai ser o quê? Uma oração principal. Então, diga é a oração principal. Tá. Resolvida B? Vamos para C. Uma amizade sincera vale mais que uma conta bancária. Primeiro vamos separar as orações. Quantos verbos nós estamos vendo aí nesse período? Só um. Bom, isso já nos dá a resposta de toda a frase, né? Se só tem um verbo, quer dizer que uma delas é comparativa, certo? Isso só acontece com a comparativa. Então vamos separar. A oração subordinada começa na palavra que. Que uma conta bancária é a oração subordinada. Dá aquela separada básica aí. Que uma conta bancária é a oração subordinada. O resto é principal. Tá. Quando nós dizemos uma amizade sincera vale mais que uma conta bancária, na verdade nós estamos dizendo que uma amizade sincera vale mais que uma conta bancária vale. Né? O verbo é o mesmo das duas orações, por isso ela é comparativa. E isso vai acontecer com a conjunção como também. Então, se nós tivermos a conjunção como e o verbo for o mesmo, ou aparecer apenas um, isso já garante que é comparativa. É um problema do como resolvido. Tá. Então, qual é a classificação da oração que começa na palavra que? Vamos lá. Se ela representa comparação. Gente, isso não é uma conjunção integrante, isso não é um pronome relativo, então é uma conjunção subordinativa. Portanto, que uma conta bancária é uma oração subordinada adverbial comparativa.
Oração subordinada adverbial comparativa. E tudo que sobrou ali é a oração principal. E vale a pena chamar a atenção para o fato de que a palavra que formou dupla com mais, né? Mais que, menos que, na comparação. Tudo bem com a letra C? Letra D. As notícias que foram divulgadas ontem deixaram a população perplexa. Quantas orações temos? 2. Foram divulgadas e deixaram. Qual é a oração que nos interessa? Onde é que começa? Na palavra que. Vamos até o final da informação. Que foram divulgadas ontem. Partiremos do nexo. Essa palavra que é um pronome relativo? É. Como é que eu sei que ela é um pronome relativo? Porque ela está se referindo a um substantivo. Gente, eu preciso lembrar uma coisa. Vocês, né, imagino que até já saibam, mas assim, ó, às vezes esse substantivo anterior não aparece exatamente antes, né? Usando a mesma letra D como exemplo, deixa eu inventar um pouquinho. Se nós disséssemos, as notícias daquele jornal que foram divulgadas ontem deixaram a população perplexa, nada mudaria na classificação. A palavra que continuaria se referindo a notícias, ok? Então, só para lembrar que não necessariamente a palavra vem assim logo antes. Hein? O daquele jornal seria um adjunto adnominal, por exemplo, né? Um complemento nominal, enfim, uma expressão ligada ao substantivo. Tá. Bom, é um pronome relativo. Gente, se é um pronome relativo, ela é uma oração subordinada adjetiva. Só falta decidir se ela é restritiva ou explicativa. Como não tem vírgula, ela é restritiva. Então, que foram divulgadas ontem, oração subordinada adjetiva restritiva. Oração subordinada adjetiva restritiva. E tudo que sobrou é a oração principal. Então tá. Pode para aí? Que animação, hein? Mas também, né, professora? O que tu quer? Bom, vamos lá. É preciso que a segurança seja reforçada. Temos duas orações. Qual é a oração subordinada? Que a segurança seja reforçada, ok? Tá. A palavra que, nesse caso, é um pronome relativo? Não. Porque não se refere a um substantivo, nem a um pronome pessoal. A nossa segunda opção de pensamento para a palavra que sempre vai ser conjunção integrante. Vamos ver se pode ser uma conjunção integrante. É preciso isso. Perfeito, gente. Olha só. É preciso isso. Ao fazer a substituição, a gente descobre duas coisas. Primeiro, que essa palavra que aí é uma conjunção integrante. Segundo, que esta oração exerce função de sujeito. Então, como nós classificaremos que a segurança seja reforçada? Oração, tá lá o nome, ó. Isso, oração subordinada substantiva subjetiva, porque agora ela exerce função do sujeito. A função da palavra isso é a função da oração. Da palavra que em diante, né? Oração subordinada substantiva subjetiva. Subjetiva porque exerce função do sujeito. Pois é, tem mais frases na próxima página. Essa letra F vai ser barbada, por quê? Vamos analisar o seguinte. Primeiro, quantos verbos há, quantas orações há. Sempre é bom fazer essa análise, né, mais genérica. Decidiram conversar é uma locução verbal. Precisavam é um verbo. Então são duas orações. Tá. Gente,
Onde está ou onde estão os nexos para unir essas orações? Não estão. Eles não existem. Só há uma opção quando não existem nexos. As duas orações são coordenadas assindéticas. Se não existe nexo em nenhuma delas, elas são coordenadas assindéticas. Todas as subordinadas apresentam algum nexo. Oração coordenada assindética a primeira e oração coordenada assindética a segunda. Muito bem, letra G. Tínhamos convicção de que o resultado seria positivo. Gente, essa letra G é um exemplo da única circunstância em que nós podemos confundir pronome relativo com conjunção integrante, tá? Muita atenção. Daqui a pouco nós vamos para o intervalo. Vamos usar, assim, o último gás antes do intervalo, para pensar nisso, que é importante. Por que a gente poderia pensar que isso aí é um pronome relativo? Não é, eu já vou dizendo, eu não vou nem fazer mistério para não confundir, tá? A gente poderia pensar que isso aí é um pronome relativo, porque afinal de contas, antes da palavra que, temos um substantivo. Esse é o único caso em que as duas vão, né, supostamente se chocar. Como é que eu faço para acabar com o problema? Vou substituir por isso e, se eu conseguir fazer essa substituição, fica valendo conjunção integrante, que é o que vai acontecer aqui. Ó, tínhamos convicção disso. O fato de que eu consegui fazer essa substituição comprova que é conjunção integrante. A partir da palavra de, então, inclusive a palavra de, né, é a oração, aqui ó, se é conjunção integrante, oração subordinada substantiva, o que nós temos aí? Completiva nominal, perfeito. Por quê? Porque a oração começa com uma preposição e está completando um nome, não um verbo. Completiva nominal. Gente, se for um pronome relativo, vai ser impossível trocar por isso. Deixa eu ver se alguém quiser acompanhar. Lá na letra D, por exemplo, voltando um pouquinho, na letra D. Só para vocês ficarem seguros de que, se for conjunção integrante, né, se for pronome relativo, a gente não vai conseguir substituir por isso. Como ficaria a frase? As notícias, isso. Tá? Porque eu vou substituir tudo que vem a partir da palavra que pela palavra isso. Então, se eu conseguir fazer a substituição e criei uma frase sintaticamente completa, é conjunção integrante. Tá, letra H. A fim de que possamos... Tudo bem com a letra G? O que sobrou ali é a oração principal, né? Tá. A fim de que possamos finalizar o projeto, trabalharemos com afinco. Bom, aquele a fim de que já nos dá uma ideia. A fim de que representa finalidade. Então, a primeira oração é a que nos interessa. A primeira oração é uma oração subordinada adverbial final. Oração subordinada adverbial final. E o que sobrou é a oração principal. Então tá. Letra I. O resultado da pesquisa é que os homens são mais infiéis. Gente, isso é só uma frase, guris, não se revoltem. Tá. Onde começa a nossa oração? Na palavra que. Muito bem. Quando aparece a palavra que, nós vamos tentar descobrir se ela é pronome relativo ou conjunção integrante. É pronome relativo? Não, porque tem um verbo anterior. Vamos ver se ela é conjunção integrante. O resultado da pesquisa é isso. O resultado da pesquisa é esse. Enfim, se uma oração começa logo depois de um verbo de ligação, ela se chama predicativa. Isso aí. Então, aquela primeira classificação. Oração subordinada substantiva predicativa.
Oração subordinada substantiva predicativa. Ô, gente, vocês não sonham com o que vocês estudam às vezes? Graças a Deus não, graças a Deus mesmo. Levantem as mãos pro céu. Às vezes não acontece isso. Eu, milhões de vezes eu dou aula sonhando. Acordo cansado, já direto. É? Pois é um fenômeno, assim, não sei o que acontece. E tem épocas que... Eu já vou dar aula, tá? Tem épocas que a gente sonha mais, né? Também. E, meu Deus, eu acho que quando tu fica falando muito sobre o mesmo assunto, por isso que eu perguntei, o processo de vocês é o mesmo, né? Claro que vocês trabalham com coisas diferentes também, né? Mas eu, assim, ó, quando eu vejo, eu tô falando oração subordinada, não sei o quê. Falando não, né? Pensando que eu tô falando, né? Aí eu acordo e digo, meu Deus do céu, vamos dormir. E agora eu tô nesse processo, eu acho que amanhã vai dar mais sonho. Amanhã também eu tenho aula de novo, vamos ver o que vai aparecer essa noite. Coisa triste, né, gente? Mas depois vai passar. Tudo bem, tudo bem. Enfim, vamos lá. Onde é que a gente andava? Nós vamos para a última. Voltei a estudar, porquanto sei que é imprescindível para a vida profissional. Gente, quantas orações? Voltei a estudar é uma locução verbal, né? É uma locução verbal. Sei é outro verbo. É outro verbo. Então quer dizer que a gente tem 3 orações. Primeira medida nesses casos é separar as orações para ver onde é que começa, onde é que termina e o que a gente analisa. A primeira oração é voltei a estudar. A segunda qual é? Me digam. Porquanto sei. Ótimo. E a terceira é tudo que sobrou. Vamos procurar os nexos em primeiro lugar. Porquanto é um nexo que representa causa. Ele equivale a um porquê, né? Representa a causa. Se representa a causa, oração subordinada adverbial causal. O porquanto sei. Só isso. Que é imprescindível para a vida profissional. O que, neste caso, é pronome relativo ou conjunção integrante? Conjunção integrante. Não há um substantivo antes e eu posso dizer porquanto sei isso. Bom, tá, que é a oração subordinada substantiva, a gente já sabe. Agora, vamos descobrir a função sintática. O sujeito de sei quem é? O sujeito sou eu. E eu sei o quê? Isso. Então, toda a oração exerce função de objeto direto. Portanto, que é imprescindível para a vida profissional é uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. E aquela que sobrou vai ser a oração principal. Muito bem. Vamos fazer o intervalo? Gente, são 5 para as... o quê? 9. Tá? 9, 10, a gente volta.